Olá, gente, tudo bem? Vamos começar hoje falando sobre um assunto um pouquinho polêmico. Eu coloquei até num dos meus shorts aí e polemizou um pouquinho esse assunto, que foi sobre aquele artista que desenvolveu um programa para homens. E uma forma de conscientizar a forma de como o homem ele conduz a sua família, de como o homem ele direciona a sua casa, de como ele cria seus filhos, de como ele realmente assume a sua casa, tá? E antes de mais nada, me siga, me compartilha, né? E comente aqui embaixo para ver qual é a sua opinião. É lógico que a minha opinião não é a que se define, mas eu vou dar uma opinião certa sobre como mulher, né? Antes de mais nada, eu fui criada como empoderada no feminismo. Escolas, as minhas professoras, elas eram empoderadas, então eu comecei a pegar o empoderamento feminino muito cedo. Conduzi a minha casa, quando eu me casei, eu estava com, com um valor financeiro maior, eu ganhava muito mais que meu esposo. Então acabou que isso foi me empoderando cada vez mais. Comecei a mandar no marido, o marido ganhava muito menos que eu, né? E eu comecei a ver um esposo meio banana dentro de casa, um esposo banana. E aí acabou que eu vi que aquilo estava sendo uma sobrecarga muito grande sobre mim. Eu estava sobrecarregada, assim, de uma forma tão específica que eu não sabia como eu ia fazer. E aí aconteceu que quando eu comecei a perceber que eu estava fazendo coisas erradas, assim, no sentido de direcionamento, de financeiros e tudo mais, eu comecei a ficar cansada, sobrecarregada. E aí eu comecei a pedir para Deus, né? Orar bastante, falava, Senhor, me ajuda, porque assim, tá pesado, a carga tá pesada. E até o marido chegar a pedir dinheiro para pagar passagem, não tinha dinheiro, e parece que não multiplicava. E assim, Deus foi me orientando de uma forma que eu tinha que mudar de posição, que aquela não era a posição que eu deveria estar, que eu não deveria estar como cabeça, eu deveria estar como base, né? Isso mais como um apoio, né? E aí o cara não tinha um bom trabalho, não tinha um bom salário e tal. E aí o Senhor foi dando artimanhas, formas de a gente mudar, começar a mudar de posição. E começou sim a mudar de posição, eu e ele, né? E chegou um tempo ele começou a fazer a faculdade, começou a ter o emprego dele, e eu comecei a passar as demandas, que aquelas dívidas, que aquelas contas que eu pagava, eu passei para a mão dele. E consequentemente, Deus foi me mostrando que aquilo ali era tão importante, tão bacana, que eu comecei a ver uma pessoa, parece que renascer, porque ele era agressivo, ele era nervoso, ele era uma pessoa difícil de lidar, porque ele não queria me ouvir, eu não sabia como lidar com aquela postura que ele estava. E eu percebi que precisava, né, de vir. E ele começou também a procurar alguns cursos que falassem sobre homens. E existe até um curso chamado Homem ao Máximo, que eu indico para quem quiser fazer, cara, faça. Falando que, assim, esse curso ele fala sobre o papel do homem em casa, que ele é um sacerdote, que ele é um provedor, que ele tem que colocar comida dentro de casa, e que a forma de conversar, a forma de conduzir, a forma de responsabilizar, a responsabilidade de muita coisa dele, e isso foi colocando na cabeça dele. E eu percebi, né, que o meu esposo ele estava mudando isso dentro de casa, né, que a responsabilidade de crescimento dos filhos, os filhos serem impulsionados nesse mundo como profissionais, como pessoas, como flechas nesse mundo, era do homem e não da mulher. Então isso foi mudando muitas coisas, né? Então, gente, dê valor. Lógico, tem que observar eventos que criam não para martirizar o homem, para deixar o homem mais forte no sentido de agressividade, mas no sentido de ele entender qual que é a postura, o local onde ele deve estar, o local onde ele está e como ele deve conduzir a sua família. Uma vez que uma família bem conduzida, não por homens agressivos, não por homens que realmente batem mulheres e tal, mas que homens que sabem qual o papel dele na família, qual é o real papel do homem, qual que é o papel. E a mulher como base, ela direciona,
e ela impulsiona esse homem para frente. Se eu, você, como mulheres, dona de casa, cuida dos seus filhos, trabalha fora, se você sobrecarregar e segurar essa barra sozinho, gente, impossível. Não vai ser possível segurar isso. Então, a mensagem que eu tenho para você hoje se direcione, recalcule a rota, não segure a barra sozinha, tá? Mas também jogue palavras vãs, palavras fora, palavras de maldição sobre a filha do seu esposo, não. Direcione ele para que ele entenda qual é o papel. Às vezes ele nem teve um pai em casa, às vezes ele não teve uma pessoa que impulsionasse, que ensinasse ele, né? Existem muitos cursos, então esse Homem ao Máximo, esse curso, gente, é muito legal. Existe um livro dele, tá? Que nos ajude, que direcione esse homem para, né, um papel exatamente do que ele tem que levar. Então é isso, gente. Espero vocês no próximo vídeo.